Passo 2. Encare a verdade. O que te impede de avançar? Você sabe o que quer. Você sente o porquê. Mas agora vem a parte mais difícil. E é aqui que a maioria desiste, inventa desculpa ou se engana com desculpas elaboradas. O segundo passo é direto, frio, necessário. Encare a verdade sobre onde você está. Porque não importa quanta vontade você tenha, você nunca vai sair do ponto A se você nem admite que está nele. E se você mente sobre onde está, jamais encontrará o caminho para o ponto B. Você quer mudar seu corpo? Ótimo. Mas qual é a verdade hoje? Você está acima do peso? Fraco? Sem energia? Pior, está se sabotando todo dia com comida processada e desculpas bonitas como segunda eu começo? Você quer mais dinheiro? Maravilha. Mas qual é a realidade hoje? Você está quebrado? Endividado? Desorganizado? Perdido? Ou está apenas acomodado com um salário que mal cobre suas contas e anula seus sonhos? Encarar a verdade é doloroso, mas é essa dor que liberta. E não me venha com essa de, mas eu sou positivo, gosto de focar no que vai dar certo. Isso não é otimismo, isso é negação. Otimismo verdadeiro é olhar nos olhos da realidade e dizer, eu vou mudar isso, custe o que custar. E para mudar, você precisa medir a distância entre onde está e onde quer chegar. Essa distância é o gap. E quanto mais claro for esse gap, mais força você tem para agir com direção. Sem clareza do ponto de partida, qualquer plano é só ilusão. É como tentar usar GPS sem saber onde você está. E por que isso é tão difícil para tanta gente? Porque exige um nível de vulnerabilidade que o ego odeia. Você vai ter que admitir que fracassou em áreas da sua vida, que procrastinou, que foi negligente, que fez escolhas ruins, que se sabotou e que na maioria das vezes você é o responsável. E isso dói. Mas essa dor é o início da liberdade. Porque quando você assume responsabilidade total pela sua realidade atual, você pega de volta o controle da sua vida. Agora vamos além. Você precisa entender o que te impediu até aqui. Quais foram os bloqueios, quais medos, quais histórias mentais, quais crenças, quais desculpas, quais hábitos. Aqui entra o segundo grande pilar desse passo. Desmascarar o que te travou. E de verdade, quase sempre são as mesmas coisas. Medo, crença limitante, falta de habilidade ou um padrão emocional recorrente. Talvez você ache que não tem o que precisa para crescer. Mas isso é uma história. E histórias moldam comportamentos. Se você repete todo dia, eu não sei como começar, não sou bom com dinheiro, sou preguiçoso, minha infância foi difícil, não sou disciplinado, adivinha? Você está se hipnotizando com essas histórias. O que você repete com emoção se torna identidade. E o que se torna identidade vira destino. A boa notícia é, toda história pode ser reescrita, toda crença pode ser quebrada, toda desculpa pode ser esmagada por uma nova decisão. Mas isso exige que você olhe para a sua verdade com brutal honestidade. A verdade te liberta, mas primeiro ela te deixa furioso. E esse é um ótimo sinal. A raiva pode ser combustível, a frustração pode ser alavanca, mas só se você tiver coragem de usá-las. Agora, vamos falar de ferramenta. Pegue papel e caneta, ou escreva no celular, se preferir, e responda com sinceridade. 1. Em qual área da minha vida eu estou insatisfeito? 2. Onde eu gostaria de estar nessa área? 3. O que está no caminho entre o ponto A e o ponto B? 4. Quais desculpas eu tenho contado para mim mesmo? 5. Que emoções me impedem de agir? 6. Quais crenças limitantes me seguram? 7. Que habilidades eu ainda não desenvolvi? Essa clareza é o que vai permitir construir o próximo passo com base sólida. E se você estiver se sentindo desconfortável só de pensar nessas respostas, parabéns, você está crescendo. Quer um exemplo? Imagine alguém que quer mudar de carreira. O desejo é claro, sair do emprego atual e empreender. O porquê é forte: liberdade, tempo com a família, propósito. Mas quando ele encara a verdade, percebe que não estudou o suficiente, que tem medo do fracasso, que vive procrastinando, que se esconde atrás da segurança do salário. Ele achava que o problema era falta de oportunidade, mas o problema é medo, desorganização, falta de comprometimento,
Só quando isso é admitido, o jogo começa de verdade. Agora um segundo exemplo. Alguém quer melhorar o corpo, treinar, emagrecer, ganhar energia. Mas na prática, come mal todo dia, dorme tarde, vive cansado, vive dizendo que não tem tempo. Quando encara a verdade, percebe que o tempo existe. O que falta é prioridade. A desculpa virou hábito, e hábito virou identidade. E identidade virou prisão. Mas quando você encara isso, você encontra as chaves para sair da cela. O mais louco é que às vezes não é um trauma gigantesco que te trava. Às vezes é só um detalhe que você vem ignorando há anos. Uma conversa não resolvida, uma ferida aberta, um medo escondido, um padrão herdado da infância, mas que você nunca parou para encarar de frente. E esse detalhe tem o poder de segurar toda a sua vida. Esse passo, mais do que qualquer outro, é o divisor de águas. Porque aqui você tem a escolha: continuar se enganando e manter o ciclo de frustração, ou encarar tudo como um adulto e assumir o volante da sua vida. E não se engane, não é um processo de um dia, é uma jornada, é uma prática. Mas começa com uma decisão: nunca mais mentir para mim mesmo. E quando você assume isso com força, algo muda. Sua postura muda, sua energia muda, sua conversa interna muda. E quando você muda internamente, o mundo lá fora começa a responder de outra forma. Você se torna o tipo de pessoa que atrai oportunidades, que inspira outros, que gera impacto. Porque você parou de fugir da verdade e começou a construir uma nova versão de si mesmo com base em algo sólido, realidade. E aqui vai o lembrete: a verdade dói, mas a mentira paralisa. Encarar a verdade te machuca por um tempo. Negar a verdade te destrói por uma vida inteira. Escolha a sua dor. Uma passa, a outra não. Depois de saber o que quer e por que quer, você precisa encarar a realidade sobre onde está e descobrir o que te impediu de avançar até aqui. Isso inclui crenças limitantes, padrões emocionais, desculpas e hábitos que se repetem. Encarar a verdade é o ponto de ruptura entre a vítima e o protagonista. Esse passo dói, mas te liberta. E é a partir dele que o verdadeiro plano de mudança pode nascer.